questão número 15 é uma questão que teve uma escorregada da banca. Por causa disso aqui, ó. Ele falou que o x tem que ser real. Se não fosse isso, a resposta seria essa aqui, letra D, tá? Mesmo assim, vamos resolver aqui. Olha só. Considere essa matriz com x real se o polinômio p de x é dado por p de x é igual a determinante de A. Se você resolver esse determinante aqui, você vai encontrar um polinômio e as raízes desse polinômio, o que que tem? Ó, então o produto das raízes de p de x é... Então vamos calcular esse p de x? O p de x é o determinante dessa matriz? Vamos calcular o determinante dessa matriz. Bom, para calcular esse determinante aqui, vamos fazer operações com essas linhas. Olha, veja uma maneira rápida de calcular esse determinante aqui. Eu vou usar novamente Laplace, tá? Então o determinante todo vai ser igual à soma dos elementos dessa linha multiplicados pelos cofatores desses elementos. Agora, isso fica muito fácil quando você consegue fazer uma coluna ficar toda zerada, apenas com um elemento diferente de zero. Fica rapidinho, né? Então, vamos zerar essa coluna aqui. Como é que a gente pode zerar essa coluna? Olha, vamos manter esse 1 aqui e o resto aqui, vamos fazer isso aqui virar 0, 0 e 0. Então, repete essa primeira linha. 1, x, x2, x3. Aqui, para zerar aqui, vamos fazer essa linha aqui, essa segunda linha, trocada por ela menos a primeira. Então, a segunda linha vamos trocar pela segunda menos a primeira. Vamos fazer essa operação. Você sabe que essas operações não alteram o valor do determinante, né? Então, a nova segunda linha vai ficar assim. Segunda menos primeira. Então, aqui vai ficar 1 menos 1, 0. Aqui vai ficar 2 menos x. Aqui vai ficar 3 menos x2. 3 menos x2. E aqui vai ficar 4 menos x3. Vamos fazer também, para zerar isso aqui, vamos trocar essa terceira linha por ela mais a primeira. E aí vai ficar 0 aqui. Então a terceira linha nós vamos trocar pela própria terceira mais a primeira. Então isso aqui vai ficar menos 1 mais 1, 0. Aqui vai ficar 3 mais x. Não gostei não, hein? Ficou tudo com muito x. Olha só, foi uma péssima ideia que eu tive aqui, hein? Usei x, ficou cheio de x esse determinante aí. Em vez de trabalhar com a primeira linha, vamos trabalhar com essa segunda linha aqui. Porque aí não vai ficar cheio de x. Rapaz, que ideia cretina que eu tive, usar essa linha para somar com as outras aqui. Ia ficar um negócio cheio de x. Olha só, vamos trabalhar de outro jeito. Vamos primeiro usar a segunda linha para somar ela com a terceira, e aí eu vou zerar esse menos 1 aqui. Então eu vou trocar a terceira linha pela terceira mais a segunda. E aí isso vai ficar assim, ó, 1 menos 1, 0. 3 mais 2, 5. 4 e 3, 7. 4 e 5, 9. Por enquanto deixa a segunda linha lá, tá? Ela ainda está no mesmo lugar. E agora essa quarta linha, vamos trocar por ela mais o dobro da segunda. Porque aí eu vou zerar isso aqui. Então a quarta linha vai ser trocada pela quarta mais o dobro da segunda. Então vai ficar menos 2 mais o dobro disso, vai ficar 0. 2 mais o dobro disso vai ficar 6. 1 mais o dobro disso vai ficar 7. 1 mais o dobro disso vai ficar 9. Bom, e agora que a gente fez essa operação de zerar aqui e aqui, agora a gente pode fazer isso aqui. Trocar a segunda por ela menos a primeira. Aí sim, a segunda vai ser trocada pela segunda menos a primeira. Agora sim. Pelo menos não ficou com um monte de x aqui, né? Então vai ficar 1 menos 1, 0. 2 menos x aqui. Aqui vai ficar 3 menos x2. Aqui vai ficar 4 menos x3. E a gente ainda pode operar essas duas linhas aqui para matar esse 7, matar esse 9, né?
Então, olha só, vou fazer aqui mesmo. Eu vou trocar a quarta pela quarta menos a terceira. Então, no lugar da quarta linha, eu vou colocar a quarta menos a terceira. Quarta menos a terceira vai ficar 6 menos 5 vai dar 1, 7 menos 7 vai dar 0 e 9 menos 9 vai dar 0. Então, essa matriz ficou com essa linha original, essa linha 2 aqui ficou com x no meio, aqui ficou 5, 7, 9 e aqui ficou 1, 0, 0. Que beleza, hein? Ficou cheio de zero. Certo, então agora usando o teorema de Laplace, esse determinante vai ficar igual, ó. Aqui tem 1, 0, 0, 0. Então é somente 1 vezes esse determinante aqui. O cofator dele, né? Então é só calcular esse determinante 3 por 3 aqui, que tem 2 zeros. Tá tranquilo isso? Quanto é que vai dar isso? Olha só, claro que a gente pode usar novamente Laplace aqui, usando essa terceira linha, que tem 1, 0, 0. Mas eu vou fazer direto usando regra de Sarrus, tá? Isso aqui vai ficar 0. Aqui você vai ter 3 menos x2 vezes 9 vezes 1. Aqui a gente tem outro 0. Agora vai entrar com sinal negativo. Quem é que vai ficar aqui? Ó, 0. Aqui tem 0. Só vai ficar esse aqui, ó. Esse aqui com sinal trocado. Então, menos 7 vezes 4 menos x3. Pronto, então esse determinante é isso aí. Que moleza! Isso aqui vai ficar 27 menos 9x2 menos 28 mais 7x3. Então, isso aqui é o P de x, que o enunciado falou, ele é igual ao determinante dessa matriz aí, que vai dar isso, ó, 7x3 menos 9x2 menos 28 mais 27, menos 1. Pronto, então isso aqui é o P de x. O problema pergunta qual é o produto das raízes de P de x. Olha só, o problema é que ele falou que x tem que ser real. Se ele não tivesse falado que x é real, eu vou fazer aqui como se ele não tivesse falado que x é real, tá? Então você pode ter aqui raízes complexas. Você sabe que um polinômio do terceiro grau, ele vai ter sempre uma raiz real pelo menos. Se uma for real e as outras vão ser complexas. Não pode ter duas reais e uma complexa. As complexas aparecem aos pares, né? Claro, quando os coeficientes são números reais. Então, ou ele tem uma raiz real, ou ele tem 3 raízes reais. No caso, esse aqui, sem se preocupar se as raízes são reais ou complexas, como que a gente acha o que o problema pediu, que é o produto das raízes? Olha só, o produto das raízes, lembra lá na equação do segundo grau? O produto das raízes é C sobre A, né? C sobre A. Quer dizer, é o termo independente dividido pelo coeficiente do termo de maior grau. Só que isso aqui é no segundo grau e nos graus pares. Quando você tiver graus ímpares, você vai ter um menos aqui, porque é menos 1 elevado a n, etc. Então você, para encontrar o produto das raízes de uma equação do terceiro grau, você vai fazer o C sobre A, digamos assim, esse coeficiente por esse, e você vai colocar um sinal negativo. Então, esse produto das raízes vai ser menos o termo independente, que é menos 1, dividido pelo coeficiente do termo de maior grau, que é 7. Então, isso aqui dá quanto? 1/7. Portanto, o produto das raízes é 1/7. Então, produto das raízes é 1/7, resposta correta, letra D de delta. Que pena que isso não valeu, porque ele falou aqui, ó, essa questão tem que ser anulada, né? Porque das 3 raízes desse polinômio do terceiro grau, apenas uma vai ser real. Olha só, lembre que um polinômio do terceiro grau, P de x do terceiro grau, claro, segundo grau é sempre uma parábola, né? Ou assim, ou assim. Agora, se for do terceiro grau, como é que é uma curva do terceiro grau? Ela se chama cúbica. Ela pode ser ou assim,
Claro, pode ser invertida também, mas ela também pode ser assim, ó. Ou seja, sempre você vai ter uma raiz real, pelo menos. Então, o eixo X vai cortar em algum lugar, é garantido que tenha uma raiz. Agora, quando ela tem essa voltinha, quer dizer, quando ela aumenta, diminui, depois aumenta, você poderá ter duas situações. Ou você tem uma única raiz real, isso acontece quando o eixo X corta aqui em cima, tá? Ou então aqui embaixo, você vai ter apenas uma raiz real. Agora, se o eixo X estiver cortando nessa região aqui, quer dizer, entre esse máximo e esse mínimo, aí você vai ter 3 raízes reais. Então, uma cúbica só pode ter ou uma raiz real nessa situação, ou nessa situação, ou nessa situação, ou então ela pode ter 3 raízes reais. O problema é que essa cúbica do problema, olhando assim para a fórmula, eu não tenho como dizer, né? Eu não tenho como dizer qual é o aspecto dessa cúbica aqui. Vamos fazer, então, um esboço desse gráfico? Olha só, eu vou pegar valores aqui próximos de zero. Eu vou pegar aqui x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Eu tô caçando as raízes aqui, tá? Às vezes a gente joga valores próximos e a gente consegue encontrar essas raízes. Às vezes não consegue. Se eu conseguir observar aqui nessa região uma oscilação, quer dizer, o valor do trinômio aumenta e diminui nessa região, quer dizer que as raízes estão por ali por perto. Então olha só, fazendo x igual a 0, que é o mais fácil, isso aqui vai ficar menos 1. Fazendo x igual a 1, isso aqui vai ficar 7 menos 9 menos 1, isso vai dar menos 10 mais 1 vai dar menos 3. Fazendo x igual a 2, isso aqui vai ficar 8. Olha como é que muda de valor de repente. Olha só, fazendo x igual a 2, isso aqui vai ficar 2 ao cubo 8, 8 vezes 7, 56. 56 menos 36, isso dá 20. 20 menos 1 dá 19. Como é que muda de valor rápido, hein? Fazendo x igual a menos 1, isso aqui vai ficar menos 7. Menos 9 dá menos 16. Menos 16 menos 1 dá menos 17. Menos 17. E aqui fazendo menos 2 vai ficar menos 56. Menos 36. Puxa, menos 56 menos 36 vai dar 92. Menos 92 menos 1 vai dar menos 93. Então olha só como é que é o comportamento dessa cúbica. Nessa região aqui, de menos 2 a mais 2. Ah, realmente, ela tem, parece que é isso aqui que está acontecendo. Ela tem um máximo por aqui, né? E ela aumenta, diminui, depois aumenta. Quer dizer, ela vai ter só uma raiz mesmo. Ou seja, raiz real única. E quem é essa raiz real? Tem que calcular, né? Tem uma fórmula que dá para resolver a equação do segundo grau, uma fórmula chatinha, fórmula de Cardan. Mas vai dar um negócio feio, cheio de raiz cúbica, tá? Não é nada disso aqui. Quer dizer, nenhuma dessas soluções corresponde a essa raiz única aqui, tá? Realmente foi uma escorregada da banca. Eles esqueceram dessa história de x real, seria para considerar apenas x real. Quer dizer, ele queria que você considerasse as 3 raízes e usasse aquela formulinha, relação de Girard, produto das raízes, e marcasse isso aqui, né? Então, se não falasse que x é real, a resposta seria essa. Como ele obrigou o x a ser real, então essa resposta é inválida. Ou seja, essa questão não tem nenhuma resposta que atenda corretamente o enunciado.